A paz do Senhor, graças ao bom Deus, nós estamos dando início a mais uma aula e desta feita nós estaremos na aula de número 3 do Manual de Estudos Epístolas Gerais, com destaque, o enfoque aí, a fé, a esperança do cristão em sua trajetória aqui nesta terra. E desta feita, nós vamos estar entrando na segunda parte do livro, ou da Epístola de Tiago, aonde nós estaremos abordando 5 tópicos, falando sobre a fé e as obras na perspectiva de Tiago, o mau uso da língua, a origem das guerras e contendas, as riquezas e o orgulho e a conclusão. Lembrando que cada um desses tópicos nós temos aí também um objetivo específico que o texto está trabalhando de acordo com o texto da palavra do Senhor, tá? Então nós vamos estar concluindo a epístola de Tiago nesta aula. Então o primeiro texto, ele vai trabalhar aí com a visão entre a fé e as obras, tá? E nós não podemos aqui neste ponto do livro perder de vista o pensamento de Tiago, que ele vai instruir os crentes quanto à realidade na vida cristã, que ela tem que ser distinta de hipocrisia ou de falsidade ou de imitação, e é necessário que se tenha aí um viver prático, tá? Indicando aí que a vida cristã ela é real e não simplesmente teórica. Por outro lado, pressupõe-se que crentes ou aqueles que acreditam em Deus são pessoas objetivas, pessoas sensatas quanto à fé que elas professam. Ou seja, todos os crentes ou todas as pessoas têm práticas para a realização, ou ela canaliza os seus atos para a realização da obra do ministério da igreja, que é o corpo de Cristo, tá? Então nós vamos perceber que há pelo menos 4 aspectos diferentes da vida cristã que elas vão se harmonizar, tá? Então nós temos aí, conforme o slide que temos aqui, fala da realidade em caráter, tá? Que o crente ele precisa ter um caráter moldado, tá? À vista do próprio caráter de Cristo, e isso tem que ser uma realidade na vida do cristão, tá? Tem que haver em nós também a realidade na adoração pública, tá? A expressão da nossa vida cristã, ela tem que ser expressa em uma vida de adoração. Isso as pessoas precisam perceber isso no cristão. Depois a realidade no amor, tá? Um amor também não só no aspecto filosófico do pensamento, mas ele tem que ter aí alguns aspectos práticos e também a realidade na fé, tá? Então quando nós analisamos essas 4 realidades, nós vamos perceber que não tem como existir falsidade ou imitação. Ou a pessoa é, ou ela não é. Então, é necessário que se seja aí
um cristão autêntico. Um dos subtópicos do texto, do primeiro texto, ele vai estar trabalhando um pouco aí com a questão das obras, tá? E ele vai estar demonstrando aí, pegando também dentro do pensamento do apóstolo Paulo, que ele vai dizer que o cristão, ou que é justo, ele vive da fé. Também o escritor aos Hebreus, ele ratifica este mesmo pensamento do apóstolo Paulo. Não só isto, porém, ele vai apresentar uma relação de pessoas, somente na carta aos Hebreus capítulo 11, de pessoas que viveram da fé. Tá? Então, diante dos argumentos apresentados por Tiago, a vida na fé do cristão, ela ou a fé, melhor dizendo, na vida do cristão, ela é um agente propulsor, tá? Ou seja, que vai dinamizar a vida do cristão. Então, o ato de crer em Deus pressupõe, tá, a participação naquilo para a qual a pessoa está se dirigindo. Tá? Então, tecnicamente, o objeto da nossa fé, o objetivo da nossa fé é Deus. Ou seja, então, a vida na fé, ela pressupõe uma preocupação ativa, ou seja, o crente, ele deve estar ocupado em algumas questões. E esta ocupação, ela é percebida através de atos ou das obras que nós desenvolvemos, tá? Por causa da nossa fé. Ou seja, então nós não podemos pensar no ser humano simplesmente pelo seu lado só da alma, ou do psíquico, ou só o ser humano como espírito ou como corpo. Nós precisamos pensar no ser humano como um ser total, tá? Quando nós olhamos para esse slide aqui, ele está um pouco, a resolução dele está um pouco difícil aqui, mas dá para nós percebermos aqui, eu extraí aqui de uma lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Então nós vamos perceber aqui que ele faz a divisão aqui de corpo, alma e espírito, tá? Que tem a parte que é física, o corpo físico, a parte natural, que é a alma, tá? Que é onde está as faculdades que, através do corpo, ela vai relacionar com o mundo externo. E você tem aí a parte espiritual, onde está o espírito do homem, onde reside também o Espírito de Deus, aonde o homem se relaciona com Deus. Tá? Então nós vamos perceber aqui que ele coloca aqui pelo menos 4 tipos de relações, que é a relação material, relação consigo mesmo, relação espiritual, e você tem lá a habitação do Espírito Santo, aonde é possível o crente ter aquela relação da qual o Senhor Jesus, ele vai dizer lá no capítulo 14 de João, que o Espírito Santo, ele habita em nós e também ele está em nós, tá? Então, além de residir, tá? Mas ele tem ações na nossa vida, tá? Ele toma iniciativa em nossas vidas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que Jesus diz que o Espírito Santo, na qualidade do outro Consolador, ele nos guia em toda a verdade. Então, se eu creio em Deus, deposito a minha fé, a minha confiança em Deus, então as minhas atitudes ou as minhas ações serão canalizadas para aquelas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas, né? Como diz lá Paulo na carta
aos Efésios capítulo 2, tá? Então nós vamos perceber que o ser humano, então ele é composto aí de algumas dimensões, tá? Mas ele é uma unidade, tá? Apesar de você poder analisar ele sobre esses três aspectos, corpo, alma e espírito, mas ele é uma unidade. E a fé toca o homem na sua totalidade, assim como a santidade. Tá? Então você não tem como imaginar que a fé, tá, ela está só relacionada ao espírito ou só à alma e o corpo está isento disto. Bem como a santidade. Não, a santidade é só para o corpo. Não, é só para a alma, é só para o espírito. Nós precisamos entender o homem numa integralidade, numa totalidade, e essas divisões que a teologia faz, ela fica mais fácil para nós entender o homem na sua composição psíquica, espiritual e física, e as relações que ele tem com o mundo externo, consigo mesmo, e a relação também com Deus, tá? Então, essas divisões, essa fragmentação do ser humano ajuda o entendimento nesse aspecto. Então, a vida cristã em si, ou a vida de Cristo que vivemos, né? Porque o cristão ele vive a vida de Cristo, porque a vida eterna ela é dada por Cristo, ou da mesma modalidade do Cristo ressurreto. Então exige então que uma prática de serviços, como Paulo ele pontuou, tá? Eu citei Paulo lá em Efésios capítulo 2, é o versículo 10 que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tá? Então você vai perceber que aquele que é salvo mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus, necessariamente ele precisa desenvolver algumas tarefas, algumas obras, alguns trabalhos que Deus preparou de antemão para que nós viéssemos a executá-los. Tá? Então, nós precisamos entender que a fé, ela só não expressa através de palavras, mas sim através de ação. Tá? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, nós temos a seguinte declaração de Moisés, quando ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, tá? Então o cristão, na sua vida como um todo, ele se ocupa primeiramente de Deus, da sua vontade, do seu querer, dos propósitos que ele tem para com as nossas vidas, tá? Então, nesse estado em que o ser humano ele vive, tá? Então, ele vive envolvido ou ocupado pelo Espírito Santo. Vocês se lembram que o Espírito Santo ele habita e ele está em nós. Então, o viver na fé não é uma vida que podemos dizer uma vida estática, é uma vida dinâmica, tá? E nesse dinamismo, tá? Temos aí alguns afazeres, tá? Ou algumas obras que na qualidade de igreja nós precisamos realizá-las, tá? Realizá-las. É por isso que no versículo 17, aí do capítulo 2 que nós estamos analisando aqui, a partir do versículo 17, ele diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tá? Então ele está falando aqui que a fé ela não é estática. Por ela crer em Deus, colocar a sua confiança em Deus e viver também pela fé, necessariamente nós precisamos
ter um certo dinamismo, tá? Um certo dinamismo. E o versículo 18 ele diz o seguinte: mas se alguém dirá, tens tu fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tá? Daí ele continua dizendo: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a fé, ela não é estática, tá? Ela não é estática. Então, uma das coisas que nós precisamos entender que a obra da salvação, o conceito da salvação operado em nós, tá? Não demandou de nós nenhum esforço, tá? O que ocorreu é que Jesus ele morre na cruz do Calvário e pelo o seu sacrifício nós fomos justificados diante de Deus, tá? Então, o que Tiago ele está querendo mostrar aqui, para nós compreendermos melhor a ideia, o que é que ele está apresentando, precisamos conhecer bem o que diz as Escrituras acerca de Abraão, porque no versículo 21 ele diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho. Então ele faz uma pergunta aqui, que Abraão, no exercício da sua fé, tá? Ele já havia crido em Deus quando Deus o chamou, e ele propõe servir a Deus, abrir mão da sua terra, da sua parentela, tá? Da casa do seu pai e seguir a Deus, tá? E foi um ato de fé de Abraão. E nesta caminhada, Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação. Dentro desse contexto de fazer de Abraão uma grande nação, ele teria que ter algumas ações. E essas ações eram baseadas o quê? Na fé e na confiança que ele tinha em Deus. É por isso que o Tiago, ele pega aqui um dos exemplos que quando Deus ele pede o Isaac em sacrifício por parte de Abraão, o Abraão assim o faz, tá? Essa entrega, esse trabalho, ele foi motivado também pela fé e pela confiança que ele tinha em Deus, a ponto de ele estar respaldado em uma fé, em uma esperança de que Abraão, do que o Isaac seria o desdobramento para que ele chegasse a ser uma grande nação. Então, na sua consciência, baseado na fé, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac, porque ele tinha uma promessa e ele estava esperando nesta promessa de Deus. Então é por isso que ele vai dizer o seguinte: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura no que diz: ora, Abraão creu em Deus, isto foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em vista aqui são pelo menos duas coisas, tá? Paulo fala da caminhada daquela fé que teve Abraão, ou as pisadas daquela fé que teve Abraão. E quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versículos 2 a 7, e também pega Hebreus, capítulo 11, dos versículos 8 a 17, você vai perceber ali as pisadas da fé de Abraão e os atos da fé de Abraão. Vocês se lembram de um incidente que quando Abraão foi libertar o seu sobrinho Ló, que
estava cativo, depois dele libertar, ele ter pago o dízimo ao Melquisedeque, aí ele encontra com o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma, numa forma de gratidão, diz a ele: olha, todos os despojos que você quiser, você pode pegar, somente as almas são minhas. E Abraão, ele disse que ele havia levantado a sua mão a Deus, ou ele havia feito uma aliança com Deus, que ele não tomaria coisas nenhuma que estivesse de acordo com o plano de Deus, porque Deus é o que haveria de enriquecê-lo ou de fazê-lo prosperar. Ele tinha a bênção de Deus. Não foi um ato ou uma demonstração de fé de Abraão para os habitantes da terra, principalmente para o rei de Sodoma. Então Abraão creu em Deus, tá? Então é preciso debruçar aqui cuidadosamente sobre os relatos do Gênesis a partir de 12, para você poder perceber os atos ou as tarefas que Abraão precisou cumprir, tá? Para que a bênção de Deus chegasse, e tudo isso ele fez de acordo com a sua fé, tá? Então precisa levar em consideração muito isso. Então, quando você analisa o caráter humano, tá, no contexto da igreja, então a igreja ela tem um caráter profético, histórico e universal. Tá? Então você tem pelo menos aí 4 ações, tá, que a igreja ela tem. E se nós fazemos parte da igreja, que a igreja é pessoas, então nós temos a incumbência dessas tarefas aí, tá? Que é a comunhão, tá? A palavra, que é a pregação da palavra, o testemunho e o serviço. Então, koinonia, querigma, marturia e diaconia, tá? Então, quando nós pegamos essas 4 palavras, tá? O crente precisa trabalhar com o aspecto da comunhão com Deus e comunhão com o próximo. A palavra, a pregação do Evangelho, tá? É uma incumbência que o Senhor Jesus deixou à igreja. O testemunho, tá? Então, cada crente, ele precisa ser uma testemunha, tá? Ser luz do mundo, ser sal da terra, tá? A sua vida precisa condizer com o evangelho que aceitou ou com o modelo de santidade apresentado por Deus. E por outro lado, a diaconia é a realização de todos os serviços que englobam, tá, a edificação da igreja aqui na terra. Tá? Então você vai perceber que a fé, ela precisa ser demonstrada através de todas estas ações aí, da koinonia, da querigma, da marturia e da diaconia. Se nós não conseguimos nos enquadrar dentro desse aspecto, entra exatamente nessa questão em que Tiago diz que a nossa fé é morta. Se eu não consigo demonstrar a comunhão correta, a querigma correta, a marturia correta e a diaconia correta no contexto da igreja de Cristo, então alguma coisa está errada na minha vida. Então é exatamente sobre esse aspecto que Tiago ele vai orientar os irmãos naquela igreja lá, correto? Então vejam só, no texto 2, ele vai estar falando aqui sobre a questão do mau uso da língua. Tá? Então, para a gente entender um pouco essa questão aqui, a linguagem é a forma, tá? É uma das formas primárias do ser humano se comunicar, tá? Então, a linguagem inclui língua, que por sua vez é um sistema convencionado pelos homens
ou utilizado pelo grupo aonde ele está inserido. Tá? Então, quando você pensa em linguagem, é um sistema de símbolos ou de código usados na transmissão de uma mensagem, ou é a capacidade que se tem de comunicar. E a língua, tá, em outro aspecto, ela é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais, tá, e pelas quais nós conseguimos coordenar a nossa forma de comunicação. E aí o que acontece? Então eu tenho a linguagem, a língua, e por outro lado eu vou ter o que? A fala. A fala é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo, tá? Que ele possui aí numa organização própria dos seus pensamentos, ideias e opiniões, tá? Então quando nós pegamos esse quadro aqui, então nós vamos perceber que dentro dos sentidos, tá? Dos sentidos, nós vamos ter aí a fala, tá? Que vai permitir, tá? Que vai permitir eu me expressar diante do próximo e me expressar também diante de Deus. E daí você vai perceber que essas faculdades da expressão, tá, eu vou depender do corpo e depender também da minha psique. Tá? Então eu tenho um sistema no meu organismo físico que possibilita a articulação da minha voz. E essa articulação, ela é permitida através da minha psique, tá? Das faculdades da minha alma, que eu consigo, tá, organizar essas ideias e expressar através da fala, tá? Então aí entra aí a influência pelo contexto, vivência, personalidade e conhecimentos, tá? Então o versículo de número, quando nós pegamos aí no capítulo 3, de 1 a 12, então nós vamos ter essa discussão do apóstolo Tiago, onde ele vai dizer assim: meus irmãos, versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Tá? Então você pega o ser humano na sua totalidade, ele está aí nessa tricotomia, corpo, alma e espírito. Tá? E ele só é um ser humano quando você junta tudo isto. Tá? Não foi isso que aconteceu? Deus, quando formou o Adão, ele criou a parte física, e nessa parte física ali tinha todos os sistemas, né, operacionais que um corpo humano precisa. Aí o Senhor soprou o Espírito e o homem foi feito alma vivente. Tá? Então, tinha matéria, ele sopra o Espírito e o homem é feito alma vivente. Então, ele foi composto das capacidades psíquicas, capacidades espirituais e capacidades corporais, através dos 5 sentidos também. Tá? Então, o ser humano é isso. Então, a Bíblia diz assim, se o ser humano ele é capaz de controlar a sua fala, ou se ele não tropeça na fala, ele é capaz de refrear todo o seu corpo, ou todo o seu ser. Então, a língua no contexto, ela está aqui relacionada com a fala, como uma forma pessoal de expressão de cada indivíduo que possui aí uma organização própria de pensamentos,
ideias e opiniões, como nós já falamos. O versículo 5 do capítulo 3 diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos perceber que os grandes imperadores, ou os grandes líderes, eles se valeram muito da sua expressão, da sua fala. Nós temos aí o Hitler, tá? Que quando ele tentou dominar o mundo, tá? Ele utilizou a sua retórica, a sua fala, tá? Para incendiar a Alemanha e também toda a Europa, tá? Então percebe aqui que ele está dizendo assim, todo o corpo aqui, tá? Tá indicando também no versículo 5 aqui, quando assim, que incendeia todo o corpo, ele está se dirigindo a um grupo de pessoas que vivia em comunidades, e essas comunidades eram as igrejas locais, que faz parte do corpo de Cristo, tá? Então, eram crentes, se você tinha crentes individuais, igrejas locais, que cada um fazia parte, e a igreja universal, tá? Então, podia assim, porque todas as pessoas, deixa eu colocar aqui, tá vendo? Vejam só aqui, ó, o versículo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém tropeça no falar, não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Então vejam só, a primeira expressão todos aí é uma referência aos seres humanos em geral, tá? Daí depois, a segunda referência a alguém é uma referência a indivíduo com a sua personalidade única, tá? O falar aí, é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo que possui uma organização própria de pensamento, ideias e opiniões, tá? Então você vai perceber, então quando ele fala de corpo, é uma referência à igreja como comunidade, ajuntamento ou assembleia. Então o corpo aí, nesse versículo, nessa referência bíblica, Tiago está se dirigindo a um grupo de pessoas, judeus convertidos a Cristo, dispersos, que se reuniam como igreja em várias comunidades. Então, eles tinham esse pensamento. Então, vejam só a orientação que ele estava passando. Então, ele vai dizer que, dentro do nosso manual aqui, nós vamos perceber que alguns defeitos dos crentes eles eram contenciosos, presunçosos e temperamentais. Tá? Você vai perceber que ali, nesse contexto da carta, o Tiago, ele consegue detectar esse tipo de pessoas. Então, resultava isso o quê? De um comportamento reprovável diante de Deus, tá? Um comportamento reprovável, e esse comportamento, tá? Ele não estava de acordo com aquilo que Deus estava colocando. Então, era um problema de conduta, porque ele diz assim, com a mesma língua que eles bendiziam, eles também estavam amaldiçoando. E vocês vão perceber que no capítulo 1 e versículo 8, ele vai dizer o seguinte, que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o problema da conduta está fundamentado o quê? Na natureza humana, tá? Na natureza humana. Então, a natureza caída da humanidade em geral, ela tem uma prática distorcida dos padrões colocados por Deus. Mas aqui, Tiago, ele está falando a um grupo de pessoas que tinham o quê? Uma natureza regenerada, ou seja, ele estava se dirigindo às 12 tribos que andavam dispersas, tá? Que haviam aceitado o evangelho, tá? E essa regeneração,
ela foi feita segundo a vontade de Deus. Quando você pega o versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tá? E aí, complementando, dizendo assim, como primícias da sua criatura. Tá? Então, a igreja primitiva era os primeiros molhos, né, da colheita espiritual com base no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então, ele vai dizer que essa regeneração ela foi fundamentada na palavra da verdade, que eles haviam ouvido, a palavra da verdade, versículo 23 do capítulo 1, a palavra da verdade havia sido enxertada neles, versículo 21, tá? E pelo fato de eles serem gerados, que eles ouviram a palavra, foram regenerados pelo enxerto desta palavra, então a partir desse momento eles teriam que ser cumpridores da palavra da verdade. Então, e um dos resultados da palavra da verdade é fazer o crente usar corretamente a sua língua. Usar corretamente a sua língua. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos perceber aqui, se a igreja ela era uma assembleia de santos. E vocês vão perceber que dentro do contexto ou do pensamento de Tiago, tinham lá pessoas que eram livres, pessoas que eram escravas, pessoas que eram senhores de escravos, viúvas, órfãos, enfermos e uma outra gama de pessoas dentro do contexto da igreja e que eles precisavam se interagir de forma adequada, tá? Então é necessário entender que o ser humano é um ser biopsicoespiritual, tá? E vive numa sociedade. E dentro desse aspecto, ele precisa ter muito cuidado como ele está interagindo. Muito bem. Então, partindo desse princípio, ele vai dizer que esse relacionamento ele tem que ser baseado em sabedoria. Então, ele vai destacar aqui que existe duas formas de sabedoria. O versículo 13, ele vai dizer o seguinte, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria, tá? Então, ele fala que a fé sem obra é morta, tá? Então, as obras que eu vou demonstrar, elas precisam ser em sabedoria, em mansidão de sabedoria. Então, Deus ele tem aqui também uma regra, um padrão, tá? Como estas obras elas precisam ser desenvolvidas. E esta sabedoria, ela vem do alto, tá? Então, ele vai fazer aqui um contraponto entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem do alto. Então, a importância da sabedoria, ou da verdadeira sabedoria, nos relacionamentos, porque a verdadeira sabedoria, hoje, ela pode estar em falta no contexto cristão. E se ela está em falta, se a pessoa detectar se ela está em falta, então ela pode ser buscada e ela pode ser alcançada. E esta sabedoria, ela é caracterizada dentro do contexto do livro de Tiago, da epístola, como um dom de Deus, tá? Um dom de Deus. Então a verdadeira sabedoria e as suas características, tá? Ela é demonstrada no versículo 17, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, tá? Então, a minha vida de fé, ela precisa ser demonstrada através das obras, ou através das tarefas, através das realizações. E essas realizações, em tese, eu vou ter uma relação interpessoal com as pessoas que fazem parte da comunidade de fé que eu sirvo
e também vou interagir com aqueles que estão fora da comunidade. Então, e neste ato, ou nesta tarefa de interação, eu preciso agir com sabedoria, tá? Não com aquela sabedoria que é carnal, que é mundana e até diabólica, né? Que o Tiago ele diz. Mas nós precisamos usar, primeiramente, uma sabedoria que no trato ela demonstra pureza, demonstra paz, moderação, ela é tratável. Se uma pessoa é intratável, falta sabedoria. Tá? Existem muitas pessoas que, em nome da santidade ou da pureza, ele é intratável. Tá? Aí tem algum problema, tá? Tem que ler e viver a epístola de Tiago, né? Ser cheio de misericórdia, bom fruto e sem parcialidade e sem hipocrisia, tá? Então é por isso que ele contrapõe, então, todas estas características da sabedoria ou da verdadeira sabedoria com a sabedoria falsa, tá? Ele caracteriza em 3 adjetivos: terrena, animal e diabólica. Tá? Ou às vezes é só aquela sabedoria que as pessoas buscam nos bancos acadêmicos, tá? Ou aquela sabedoria inata, né, animal, é inata, tá? Às vezes a pessoa nunca cursou um curso, nenhuma escola, é analfabeta, mas tem sabedoria, tá? Que está inato, ele tem o aprendizado, o conhecimento e assim por diante, e tem aquela que é diabólica, né? Que a pessoa ela é motivada por Satanás, né? Então a pessoa tem muito cuidado nesse aspecto. Então daí ele vai entrar num outro contexto, onde ele vai mostrar aqui se a pessoa ela não controla bem a sua língua, se ela não tem sabedoria de Deus, tá? A verdadeira sabedoria com todas aquelas características, tá? O que vai ocorrer? Vai ocorrer aquilo que ele vai tratar no texto 3 aí, que é as guerras e as contendas, tá? E ele vai dizer que essas guerras e contendas, elas são oriundas do quê? De desejo humano. Capítulo 4, de 1 a 5, ele vai destacar um pouco sobre isso. Ele vai dizer assim: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Tá? Então você percebe que aqui no versículo 2 ele destaca bem isso, que existiam muitos crentes naquela época, quando ele escreve, que eles viviam a lutar e a fazer guerras. Então, eles tinham um problema interno, tá? Um problema de temperamento. Vejam só o que eu coloquei aqui no slide, tá? Para a gente poder entender um pouco essa questão. Tá? Então, você tem esses cristãos, esses crentes, eles buscavam o quê? Prazer, a busca do prazer. Tá? Só que a fonte do prazer, da alegria, do gozo, eles buscavam de forma errada, tá? Em uma militância, uma guerra da carne, tá? Que tinha cobiça e inveja, tá? E quando eles faziam as suas orações, e no entendimento deles, eles recebiam alguma coisa e eles atribuíam a Deus, tá? Mas só que eles gastavam, eles banjavam para os seus próprios prazeres. Aí, Tiago vai chamá-los de infiéis, porque ele vai dizer que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Tá? Então, exatamente nesse ponto aqui, que ele vai identificar essa questão das guerras aí. Então, o comportamento reprovável a uma assembleia de salvos, que tem como alvo uma vida com características de perfeição e integridade, tá? Você pega lá no começo, no primeiro capítulo,
tá? O versículo 4, ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Tá, então, dentro do aspecto da vida cristã, os crentes precisam ser perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Então, quando você pega um grupo de crentes, 100 crentes, tá, que perseguem essa perfeição colocada por Tiago, a integralidade, ser íntegro de acordo com a palavra do Senhor, a palavra que ele foi gerado, tá? E ele busca corrigir as deficiências, tá? Porque nós fomos gerados de novo e a natureza terrena, ela foi suplantada pela natureza espiritual. Nós precisamos ter bem isto em mente. Então vocês vão perceber que não obstante o ser humano ele ter um temperamento, e esse temperamento, tá? Ele pode ter uma dessas características, que é o sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, e dentro desta análise aí tem as qualidades e os defeitos, tá? Então você vai perceber que no nosso cérebro, as funções cerebrais, eu coloquei aqui nesse vermelho retangular aqui, tem as partes do cérebro que está relacionada à sensação, compreensão da linguagem. E no círculo ali tem a produção motora da fala, intelecto superior, autocontrole, inibição e emoções, tá? Então a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nós, e nós precisamos produzir o fruto do Espírito, com todas aquelas 9 características ou facetas lá. Então, quando isto é produzido, em tese, os defeitos elencados aqui, em cada uma das características da personalidade, eles são trabalhados e são eliminados, e a tendência é ficar somente as qualidades sob o controle do Espírito Santo. Tá? Que não adianta também eu ter boas qualidades, mas essas qualidades, elas não vêm estar sobre o controle do Espírito Santo. Tá? Então, no oposto que ele coloca aqui, viveis a lutar e a fazer guerras, tá? Os agentes da guerra aqui é a cobiça e a inveja. Tá? Então, o nosso comportamento, ele precisa estar controlado. Então, você percebe aí que na natureza da regeneração, tá? As transformações que ocorrem de natureza, de caráter, desejos e propósitos, tá? Então você analisa que o ser humano, dentro das funções aí psíquica e espiritual, tem a questão do temperamento, do caráter e da personalidade. Nós não vamos entrar aqui, tá? Mas vocês podem analisar com base nessas informações. Vocês vão perceber como isso é muito importante e interessante dentro do contexto da nossa análise aqui. Tá? Então, uma outra coisa que nós então precisamos analisar aqui, que o mundanismo, ele deve ser rejeitado pelo cristão como um padrão de comportamento. Tá? Então, você tem o mundo de um lado, tá? E do outro lado você tem Cristo. Então, a vida, ela é em confronto. Quais são os estímulos que eu tenho? Quais são as reações que eu tenho de acordo com esses estímulos? Então, vocês vejam lá que a natureza carnal, ou o crente carnal, o crente que tem problemas, tá? No relacionamento, muitas vezes ele é motivado pela inveja e pela cobiça. Tá? Então, se ele tem, que é um estímulo que vem do mundo, de um mundo que jaz no maligno. Então, aquele que está em Cristo, os estímulos dele são diferentes e, consequentemente, também as suas reações o são. Tá? Então, nós vamos ver que ele vai tratar aqui de atitudes e resultados. Você tem lá na página 33 desse quadro, que ele vai demonstrar qual deve então ser a atitude daquele que tem a verdadeira sabedoria, que tem fé e
pela sua fé, ele desenvolve algumas atividades, tá? E essas atividades, elas devem ser baseadas em atitudes ou em estímulos, tá? Que vêm da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, qual é o conselho? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, porque há um confronto aí, tá? E o diabo, ele foge. Chegai-vos a Deus, Deus se chega a nós. Humilhar na presença do Senhor e Deus, ele exalta. Ou Deus, então, ele encaminha todas as coisas segundo o seu querer e segundo a sua operação, tá? Aquele que não usou de misericórdia, o juízo é sem misericórdia para com este, tá? Então nós vamos perceber que dentro desse aspecto há um só legislador e um juiz, porque o juízo é sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Então você pega as características da verdadeira sabedoria, e aí você passa a ter aí um entendimento correto desta questão. Tá? Daí o texto de número 4, tá? Aí ele vai trabalhar um pouco sobre a questão da riqueza. Eu coloquei esse mapa aqui, que esse mapa aqui, ele vai demonstrar um pouco a rota, onde está em azul, esses traços em azul, dentro aí dessa área territorial, está em vermelho, em verde, roxo, marrom e amarelo aí, que era basicamente as rotas de comércio, de negociação, tá? E aqui o texto ele começa dizendo assim: atendei agora, pois, o que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro, tá? Mas vós não sabeis o que vai suceder amanhã. Então o Senhor, ele estava dizendo aqui que existiam muitos crentes que a vida espiritual deles, em tese, ela era desassociada da vida social, da vida material e assim por diante. Era como que eles fossem capazes de gerir todos os seus negócios, tá? E aí era motivado o quê? Por um certo orgulho, além da cobiça, da inveja que tem lá atrás, e aqui tem um certo orgulho, vidas motivadas pelo orgulho, tá? Um sentimento de prazer, de grande satisfação com o seu próprio valor ou com a própria honra humana, um sentimento egoísta de admiração pelos seus próprios méritos, tá? Era um excesso de amor próprio. Então o Senhor, através de Tiago, ele orienta essas pessoas dizendo assim: olha, vocês poderão fazer isso, fazer essas longas viagens de negociação, tá? Se isso estiver dentro do meu plano, dentro da minha vontade, vocês devem procurar em mim qual é o meu querer, tá? Qual é o meu querer, tá? Então, você vai ter aí, de um lado, a vontade soberana de Deus, tá? Vontade soberana ela é prevista nas leis do universo, tá? Em tudo aquilo, quando Deus ele criou o universo, os seres humanos, ele estabeleceu leis, e essas leis são soberanas e elas regem o universo como um todo. E tem também as leis que estão expressas na palavra de Deus, na palavra escrita, em forma de mandamentos, tá? Em forma de mandamentos, tá? E também tem a vontade particular de Deus para cada pessoa, tá? Nessa lei escrita na palavra de Deus, vocês vão perceber que ela é condicional, tá? Então, se a pessoa ela obedecer à vontade de Deus, tá? Aquilo que diz: hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então Deus coloca assim, ó, para você que tem a bênção e a vida, se você quiser, você tem que proceder assim. Se você quer ter a maldição e a morte, proceda desta forma, tá? Então, a vontade de Deus, ela está expressa na palavra, tá? Na palavra de Deus.
tá? E você tem que descobrir através do estudo, tá? E tem a vontade particular de Deus para cada pessoa, tá? Somos conformados ou confrontados diariamente com a nossa própria vontade na terrena ou carnal com a vontade de Deus, tá? Então tudo aquilo que parte de Deus são legítimas, tá? Então essa questão de você viajar, negociar, isto é legítimo, tá? Atividades legítimas. Só que tem uma coisa: nós dependemos de Deus. O nosso planejamento precisa harmonizar-se com o querer de Deus. Se o Senhor quiser, se nós vivermos, né? Então faremos isto ou aquilo. Então está dentro da questão da vontade de Deus. Depois ele vai apresentar também uma questão que ele aborda aqui, que é o quê? Que é o pecado da omissão. Ou seja, quando a pessoa ela conhece a vontade de Deus, sabe qual é a pretensão de Deus e ela se omite. Ou é o pecado da jactância. É aquilo que a pessoa, com uma arrogante pretensão, tá? Ele vai dizer que essa jactância ela pode ser até maligna, tá? A pessoa omitir, tá? Naquele discurso, né? Encontra com a pessoa em condições precárias, então ele faz uma oração e depois deseja a bênção de Deus para aquela família, e ele tem condições de ajudar com víveres ou de uma outra forma, mas só fica no discurso. Então Deus, que sabe da nossa condição, sabe que nós podemos fazer e não fazemos, então isso é um pecado de omissão. E aí ele vai também trazer um alerta contra as riquezas desonestas, né? Porque além dele repudiar aqui a omissão pelo pecado, que pode redundar em desventuras e desgraças, né? Mas ele vai mostrar aqui que muitas vezes o crente ele entra no mundo da corrupção, tá? Da corrupção, tá? Porque ele vai dentro da empresa ou dos seus negócios cometer atos de corrupção, atos fraudulentos, tá? E muitas vezes dentro desses atos ele está contribuindo para promover a condenação e até a morte do injusto, tá? Então ele está compactuando com essas questões, tá? Então a aparente prosperidade terrena, ela precisa ser verificada e analisada dentro da visão de Deus, para que não seja, tá, uma vida de engordamento do coração, tá? Mas que isso vai reservar juízo para si quando o Senhor visitar a terra, tá? Então ele vai concluir dizendo aqui os cuidados que nós precisamos ter é de ser pacientes até a vinda do Senhor. Ele vai trabalhar com essa visão, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, então você tem que analisar todos os conselhos elencados por Tiago, tá? E você tem que absorvê-los, colocar em prática. E para que isso aconteça, você precisa ter um viver paciente, e esse viver paciente é por causa da esperança que você tem. Qual é a esperança? É a volta de Jesus, tá? Então, ser paciente é analisar toda a conduta cristã à vista da vontade soberana de Deus, da vontade de Deus expressa nas Escrituras e a vontade de Deus particular para a sua vida. Fazendo isto, você será paciente, estará tranquilo, aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus. Amém.